Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Ali Mohamed Jarra. Geralmente eu leciono a disciplina de Direito Previdenciário, mas também leciono outras disciplinas. Especificamente, eu lecionei neste ano agora de 2018 a disciplina de Legislação relativa à AGU, Advocacia Geral da União. E a prova que foi realizada de manhã pela IDECAN, né? No dia de hoje, dia 9 de dezembro de 2018, ela foi disponibilizada por um aluno e foram cobradas duas questões da nossa disciplina. Eu transcrevi elas aqui no editor de texto e vou comentar elas. A primeira questão é essa questão número 58. A respeito da legislação relativa à AGU, Advocacia Geral da União, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A Advocacia Geral da União compete à realização das atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos poderes da União. Ali no final mora o erro. Por quê? Porque a AGU ela realiza essa atividade de consultoria e assessoramento somente em relação ao Poder Executivo, não abrangendo nem o Legislativo nem o Judiciário. Então o primeiro item está errado e o tema foi tratado na aula 1. Deixa eu ir um pouquinho mais para baixo. Itemzinho B. A Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia Geral da União, compete à representação judicial e extrajudicial da Administração Pública Federal indireta. Essa questão, em tese, estaria correta, mas observe os dizeres da legislação, né? A PGF, que é um órgão vinculado à AGU, compete à representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais. Tudo bem, que são duas espécies, né? Tanto a autarquia quanto a fundação são duas espécies do gênero administração indireta. Só que a administração indireta também é composta de empresa pública e de sociedade de economia mista. Então essa questãozinha B, apesar de ser a mais correta, ela está correta com ressalvas. Ou seja, cabe recurso aí, porque o texto indicado na alternativa B não foi dos melhores. Acredito eu, como professor, que cabe recurso no sentido de anulação dessa questão. Tudo bem? Alternativa C. A Advocacia Geral da União compete à representação judicial do TCU, Tribunal de Contas da União. Gente, a AGU defende o Poder Executivo Federal. O Tribunal de Contas da União não pertence ao Executivo, então a alternativa está errada. Próxima questão. A PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, compete apurar a liquidez e certeza da dívida ativa de natureza tributária da União e de suas autarquias e fundações públicas federais. Aqui muita gente ficou com vontade de assinalar essa questão. Mas observe o verbo, apurar a liquidez. Aí você vai na legislação, no nosso curso está lá. A Procuradoria-Geral Federal, não a PGFN, como diz o enunciado, que é um órgão vinculado à AGU, obviamente, compete à representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações, blá, 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 e assessoramento jurídico, vírgula, tá aqui, ó, e a apuração da liquidez e certeza dos créditos de qualquer natureza, inerente às suas atividades, inscrevendo em dívida ativas para fins de cobrança. Então, não é PGFN, é PGF, é Procuradoria-Geral Federal. Então, o itemzinho D também está incorreto. Itemzinho E. A Procuradoria-Geral do Bacen, do Banco Central do Brasil, por atuar junto a uma autarquia federal, integra a estrutura da PGF. Não, galera. A Procuradoria do Bacen está na estrutura da AGU, a exemplo do que ocorre com a PGFN e com a PGF, que também estão na estrutura da AGU. Itemzinho errado. Então, o itemzinho aqui correto, entre aspas, é o itemzinho B, mas como eu disse, está correto com ressalvas. Na minha opinião, no meu ponto de vista, na qualidade de professor da disciplina, acredito que cabe recurso no sentido de anulação. Tudo bem? A próxima questão, questão 60. À luz da Lei Complementar 73 de 93, não é órgão de direção superior da AGU? Qual deles? Qual deles que não é órgão de direção superior? Aí a questão, né, a banca aponta 5 alternativas. Procuradoria-Geral da União,
Escola de Advocacia da AGU, Consultoria Geral da União, PGFN, né, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Corregedoria Geral da União, da AGU, perdão. Aí você vai na legislação e percebe o seguinte, que esse DS aí, que é órgão de direção superior, Procuradoria Geral da União Procuradoria da Fazenda Consultoria Geral da União Conselho Superior da AGU, que é um órgão deliberativo, também é de direção superior. E, por óbvio, também é a Corregedoria Geral da União. Dos apontados, o único que não é de direção superior é a Escola de Advocacia Geral da União, que é um órgão específico singular. Com isso, a única alternativa que não corresponde ao órgão de direção superior é a Escola de Advocacia Geral da União. Lembrando que é uma escola de governo, é uma escola criada para aprimorar de forma constante os conhecimentos técnicos do corpo de servidores e membros da AGU. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem. Depois vocês me escrevam um e-mail falando como é que vocês foram e quando sair o resultado final também. Escrevam para a gente saber quem passou, enfim, a gente fica muito feliz com isso. Eu tô de férias, por isso que eu tô gravando de forma precária, eu tô na casa dos meus pais. Peço desculpa, né, pela precariedade, mas enfim, importante é o conteúdo. Muito obrigado, bom descanso, fiquem com Deus, grande abraço, até mais, senhores.